Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês verem qual que é a sala que vocês vão ter que acessar. Aí, por ela, lá tem um chat, e nela dá para a gente conversar, tá? Então, por favor, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, acessando o campus virtual, vocês vêm aqui na busca de curso e digita roda de conversa. Vai aparecer uma opção logo abaixo, inscreva-me. Aí você verá essa sala com essa logo. Aí, por favor, tentem acessá-la. E nela nós vamos ter um chat. Aí, Varley, por favor, se puder pedir para a Fabi ou você acessar a sala. Nós utilizamos essa opção porque da outra vez tínhamos gente demais, né? É importante que vocês percebam a diferença. O Google Meet, né, amanhã vai ter uma outra live falando sobre ele, e nós escolhemos essa opção porque da outra vez nós tínhamos muitas pessoas, então o microfone ficava aberto, estava dando alguns problemas ali, aparecendo, então até estendeu a live bastante. Então, por isso que nós fizemos essa opção. Aqui, ó, já estou vendo que está dando certinho, ó, 87 pessoas já acessaram a sala virtual. Então, gente, nós vamos dar início aqui. Peço mais uma vez desculpa a vocês por esse transtorno aí, nós ficamos um pouco perdidos. Para todos que estão na sala virtual, eu vou pedir que acessem essa enquete inicial. Ela vai ter 2 perguntinhas. Então, por favor, acessem essa enquete inicial e vai pedir aqui para você responder as perguntas. Aí, por favor, então façam isso nesse início e daqui um pouquinho a gente começa propriamente dito, a apresentação. Então, recapitulando, né, o objetivo dessa live é falarmos sobre alguns repositórios educacionais e nós temos essa sala virtual, que é a sala da roda de conversa no campus virtual. Basta você acessar o campus virtual, procurar por roda de conversa e clicar em inscreva-me. Aí você tem a opção de acessá-la e aqui nós temos um chat onde você pode entrar nesse chat, aqui eu estou vendo que já tem várias pessoas aqui presentes, e vocês podem colocar dúvidas que vocês têm aqui, por esse chat, tá? Outra questão é, por favor, a enquete inicial tem uma pergunta e vocês respondam ela aqui para mim. E aí nós vamos ver o que vocês nos falam. A pergunta é simples, você já utilizou algum repositório educacional digital? E dos que responderam até aqui, a grande maioria ainda não utilizaram. E se utilizou, que você colocasse, por exemplo, apareceu um nome aqui, o Cielo. Então, por favor, façam isso e a gente já vai iniciar. Vou pedir, por favor, Sayonara, eu vou pedir que você faça a abertura dessa roda de conversa. Eu vou deixar a sala aqui sendo compartilhada, e aí eles não vão te ver aí só no cantinho, tá? Tá bom. Bom dia, Alexandre, bom dia, Varley, bom dia a todos que estão com a gente nessa manhã. Como nós dissemos na primeira live que aconteceu na sexta-feira, foi pensando nesse contexto emergencial de quarentena provocada pelo coronavírus, né, Covid-19, que a DAD, a Diretoria de Avaliação, em parceria com a DIRED, programou essa proposta de assessoramento pedagógico e formação continuada dos professores da UFLA. O nosso objetivo é dar continuidade às ações do Prodocente, de formação continuada, né? Capacitar os docentes para utilizar as ferramentas digitais a favor do ensino-aprendizagem, porém, a gente reforça que as atividades propostas são destinadas à formação continuada, para o uso de recursos digitais e técnica de estudos autônomos, ou então para atender aquela demanda de recuperação de alunos retidos. Elas podem ser utilizadas como atividades letivas nesses 2 casos, e pode também constar no plano de trabalho remoto e no relatório de atividades remotas, né? É importante a gente frisar que nós não estamos trabalhando com educação à distância, né? O calendário continua interrompido, nós estamos trabalhando com ferramentas digitais, perspectivas
utilizadas no ensino à distância para fomentar a continuidade das ações de ensino-aprendizagem no presencial. É um prazer ter vocês aqui conosco, lembrando que a gente também está aprendendo, né? É uma ação nova para nós também, então nós estamos aprendendo junto. Gostaria de agradecer as pessoas que já estão se manifestando, a gente já está montando um cronograma e recebendo colaboração de professores que querem compartilhar boas práticas, né, compartilhar suas dúvidas, seus anseios também. E hoje nós estamos aí com o Alexandre, que vai mostrar para nós repositórios educacionais, de maneira que a gente possa selecionar ferramentas para utilizar. Ah, mas então está parado, eu não tenho como utilizar essas ferramentas. Mas quando retornar, a gente vai poder utilizar todo esse conhecimento que a gente conseguir se apropriar nesse momento. Então, vamos lá, gente. Mais uma vez, bom dia. Eu vou procurar ser bem direto, né? O objetivo é a gente ser bem prático e bem direto. Eu montei uma apresentação que vai estar nessa sala disponível para vocês, tá? Essa mesma sala do campus virtual, ela vai estar disponível para vocês. Então, nós vamos falar sobre repositórios educacionais digitais. Aqui, eu não vou ficar com muito detalhe, mas está ali disponível para vocês algumas definições do que seriam repositórios educacionais, né? Que são espaços criados para armazenar e disponibilizar material didático. E, normalmente, esses repositórios, eles são institucionais, são repositórios de instituições, como o caso aqui da UFLA, nós temos o nosso repositório institucional, ou são temáticos, algumas vezes são por temas, são por áreas. Você tem repositório da área de matemática, repositório de física, de química e assim por diante. E, dentre os repositórios, nós temos aqueles que são mais tradicionais, vamos dizer assim, que são os repositórios que disponibilizam textos, né? Artigos científicos, foi citado o portal Cielo, que não deixa de ser um repositório, né, de recurso digital, você tem textos, mas normalmente a gente associa também uma definição que é chamada de objetos de aprendizagem, que é qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para suporte ao ensino. Para isso, vou utilizar uma definição do professor Rafael Debetil, do DCC da UFLA, na dissertação de mestrado dele. Ele coloca que são entidades digitais utilizadas para divulgar informação através da internet, as quais são independentes umas das outras, existindo a busca de uma padronização na distribuição desses conteúdos. Então, normalmente, os objetos de aprendizagem, eles têm uma padronização, uma forma padronizada de serem construídos para que eles possam ser lidos, serem acessados. E nós temos, graças a esses repositórios, algo que tem ficado mais em voga e tem se difundido mais, que são os REIAs, que são os recursos educacionais abertos, que são materiais de ensino, aprendizagem, pesquisa, e que são utilizados na área de educação e estão sob domínio público. Estão licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. Nós vamos ter, na terça-feira da semana que vem, uma outra roda de conversa sobre produção desses tipos de recursos, PowerPoint narrado, podcast, etc. E nesse dia nós vamos falar um pouco sobre esses licenciamentos, né, de forma aí mais livre. E se você buscar, você tem essa noção de metadados, que muitas vezes é por isso que a gente acaba buscando essas informações, que através disso os sistemas podem ser comparados, eles podem ser, ter alguma rotulagem, serem descritos, colocam os seus objetivos, as suas características, e quando nós colocamos esses metadados nos repositórios educacionais, isso facilita a gente a encontrar esses tipos de materiais, tá certo? Então, eu vou pedir agora, porque a gente pode ter algumas pessoas que acessaram um pouco depois, antes de nós apresentarmos aqui alguns repositórios, eu vou voltar aqui para a sala lá do campus virtual, vou pedir que, se você ainda não entrou, por favor, acesse o campus virtual, busque aqui por roda de conversa, você vai depois clicar em inscrever, e depois você vai entrar nessa sala. Só para uma ideia do número de pessoas que já estão participando, estamos com 140 pessoas, então imagino que agora todos que estão assistindo já conseguiram acessar a sala virtual.
Tem um chat aqui onde vocês vão poder mandar as perguntas, conversar conosco, e essa enquete inicial. Se você ainda não respondeu, por favor, clique na enquete inicial e vamos ver como é que está aqui. Eu fiz a seguinte pergunta: se você já utilizou algum repositório educacional digital? E a resposta aqui, né, a essa enquete foi que 81% ainda não utilizaram. E eu tive ali 122 pessoas ali respondendo, então dos 140 tem gente ainda para responder. E aqui... só um minutinho. Tem gente dizendo que não conseguiu acessar a sala. Você pode repetir de novo, pessoal? Acessar a sala virtual, acesse o campus virtual, vem aqui na busca de curso, digita roda de conversa, aí vai aparecer o nome da sala e logo abaixo, inscreva-me. Você clica em inscreva-me e você acessa a sala virtual. Então, roda de conversa, ela vai aparecer e clique em inscreva-me. E aqui, os portais, aqui tem gente que listou o Google for Education, salas virtuais, Google Acadêmico, Cielo, repositório institucional da UFLA, tem gente colocando aqui banco de teses e dissertações, repositório aqui da Unicamp, portal de periódicos da CAPES, portal de domínio público, o Coursera, o da Biblioteca Nacional Digital, aqui tem o GoToMeet, e assim por diante. Tem alguns aqui que, na verdade, não se enquadrariam como repositório à primeira vista, a não ser que você use isso para armazenar. Tem gente que colocou o EduCapes, alguns aqui colocaram outros programas que basicamente não seriam repositórios, tá? Mas aqui, veja, e alguns desses são exatamente os que eu vou estar citando aqui. Mas, muito bom. Então, agora eu vou seguir, e você tem liberdade aí de fazer alguma pergunta. Por favor, você vai usar o chat da sala lá do campus virtual. E eu vou procurar ser mais ágil, não vou ficar entrando em detalhes de como a gente faz consulta, porque senão vai demorar demais. Mas essa apresentação vai estar disponível para vocês e eu vou pedir que depois, posteriormente, vocês acessem os repositórios que foram demonstrados aqui, e alguns eu só vou indicar o link, e depois vocês podem procurar, fazer buscas ali, se aquilo lhe atendeu melhor. Então, agora vamos dar continuidade. O primeiro que eu vou abordar é essa plataforma do MEC de recursos educacionais digitais. O endereço é esse aqui, ó, que vocês veem aqui na tela, e essa é a tela inicial. Ele reúne materiais de outros portais do MEC. Então, ele tem hoje uma vantagem de ser utilizado, porque, por exemplo, o portal do professor, o portal de domínio público, alguns outros portais, vocês, em vez de acessarem esses portais, através dessa plataforma, ele mostra outros portais, você buscando em uma fonte só, você acessa outros. Eu vou mudar aqui, essa é a tela inicial dele, e ele tem uma designação um pouco mais abaixo dos tipos de materiais que são colocados. Ele coloca 3 categorias. Os recursos educacionais digitais, tem materiais de formação, então ele tem muito guia didático, apostila, coleções que seriam de livros, né? E outras que você poderia fazer, você mesmo como usuário poderia pegar. Então é muito voltado ali, parecido com livros didáticos, tá? E, para fazer a busca, você coloca aqui o termo que você gostaria e ele iria mostrar para você a busca, o que você quiser. Se você quiser acessar esse endereço enquanto eu estiver falando e você fazer alguma busca, pode fazer. E veja que ele coloca algumas características, que tem vídeos, tem animação, tem esses recursos. Então, é uma boa plataforma que reúne recursos do MEC, recursos todos abertos, né? São REAs, são recursos abertos, podem ser usados sem nenhum problema, desde que você cite a fonte. Ele tem uma área também do usuário, onde você pode se cadastrar, tá? Você se cadastra nele e você monta a sua coleção. Então, você busca determinados materiais e ele também te avisa quando novos recursos são desta área que você tem interesse, quando novos recursos dessa área são introduzidos aqui dentro da plataforma. Então, é um bom recurso, porque antes nós tínhamos uma grande dispersão dos recursos produzidos pelo Ministério da Educação e que muitas vezes a gente acabava não encontrando. Então, foi uma excelente solução. Então, por isso, em vez de mostrar o portal de domínio público, que foi citado por alguns, o portal do professor, eu vou mostrar somente esse, porque esse permite com que eu faça a busca nesses outros repositórios. Tá certo? Bem simples de ser feito, bem interessante. Vamos
passar aqui para outro. Por enquanto, são indicações, tá? Aí nós temos um outro, também do governo, agora ligados mais à CAPES, que é o portal chamado de EduCAPES. E ele basicamente engloba no seu acervo objetos de aprendizado, de texto, livros didáticos, artigos, era para ser ainda tese, dissertações, videoaulas, áudios e assim por diante, mas ele ainda está bem no início. Por exemplo, nesse portal EduCAPES, todos os materiais produzidos pela Universidade Aberta do Brasil, ou seja, para os cursos financiados pelo governo federal de educação à distância, todas as instituições participantes foram convocadas a colocarem os seus materiais aqui dentro do portal EduCAPES. Então, vamos chegar nele. Essa é a tela inicial. E você pode fazer a busca nele por tipos de mídia e assim por diante. Uma outra vantagem do portal EduCAPES é que você pode criar uma conta sua e ele pode ser um portal para você disponibilizar materiais produzidos por você. O que a gente recomenda aqui na UFLA é que material que você produza e gostaria de deixar disponível para a comunidade, você pode colocar nas áreas aqui do repositório institucional da UFLA, mas se você quiser um repositório de alcance maior, você utiliza esse portal do EduCAPES. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, por UFLA, eu vou usar essa tag, né, para chamar, vocês vão ver que vão aparecer alguns materiais que, por exemplo, esse aqui foi colocado por mim mesmo, tá vendo? E tem outros aqui de outros professores. Esses aqui, basicamente, são materiais que foram utilizados, guias de estudo, mas principalmente as vídeos nos cursos à distância aqui da UFLA, todas elas estão disponíveis aqui no portal EduCAPES. E se você for buscar, você vai encontrar das demais instituições aí. Então, se você quiser buscar videoaulas que você pode usar sem nenhum problema, que você pode linkar no campus virtual, você encontraria por aqui. Perceba que ele tem até uma abazinha só para materiais exclusivos da UAB, porque ficou um local para a gente procurar esse tipo de material. Lembrando também, e eu vou reforçar, que para criar essa conta e você se cadastrar e depois você quiser publicar materiais aqui, existe uma curadoria, alguém que simplesmente olha se o material está dentro de determinadas especificações, né, aquela relação de padronização ali que foi falada, e depois eles aprovam o material sem nenhum problema. Então, fica aí essa recomendação, e esses dois, basicamente, para vocês procurarem materiais que foram feitos, né, e financiados, mesmo que não seja através de projeto de pesquisa, mas são financiados pelo governo federal. Então, você produziu esse material durante o seu horário de trabalho e você devolve ele à comunidade, deixando ele aberto à comunidade. Então, você fazendo, por exemplo, uma apresentação sua, um material seu de aulas que você considera que seja interessante, aqui e no repositório institucional da UFLA seriam bons locais para você disponibilizar esses materiais. O próximo, também foi mencionado ali por algumas pessoas que já utilizaram, é a Biblioteca Nacional Digital. Essa é uma iniciativa bastante interessante, é mais voltada para o pessoal da área de ciências sociais, né? Alexandre, pode interromper um pouquinho? Claro. É que tem bastante gente que entrou nesse intervalo aí, dá só uma recapituladinha para as pessoas se inteirarem aí de como que está sendo feitas as discussões, como que estão sendo colocadas as dúvidas, por favor. Então, tá jóia. Gente, sejam bem-vindos, tá? Então, eu já estou caminhando aqui um pouco, mas vou pedir para vocês, acessem o campus virtual, nele você vai, aqui na busca de cursos, você vai digitar roda de conversa e vai aparecer uma sala com este nome, e logo abaixo aparece a opção inscreva-me. Aí você clica em inscreva-me e você vai acessar a sala virtual. Nela, você terá um chat, este chat, você pode entrar nele e colocar dúvidas, perguntas, né, quiser falar conosco, você vai falar por esse chat. E você vai encontrar também esta enquete, que é chamada enquete inicial. Por favor, eu peço que você acesse ela, ou até para ver os resultados. Agora eu já estou com 146 respondentes, e foi perguntado se você já utilizou algum repositório educacional digital
Aqui o resultado mudou um pouquinho, né? 77% falaram que ainda não utilizaram, dos que responderam, e aqui, para aqueles que utilizaram, pedi para que citassem o nome. E tá vendo? Ó, teve gente que colocou Biblioteca Nacional Digital, que é o que eu estava falando. Tá? Eu estou seguindo uma apresentação e agora eu estou no momento de falar sobre exatamente a Biblioteca Nacional Digital. Para aqueles que entraram um pouco após, não se preocupe, porque essa live ela está sendo gravada. E logo hoje mesmo a gente vai disponibilizar, então você pode recuperar aí o pedaço que você ainda não assistiu, e lá na sala virtual também eu vou deixar essa apresentação para vocês lá, vocês podem seguir por ela. Tudo bem? Então, recapitulando, essa iniciativa, ela digitalizou o material da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então, você tem materiais mais na área histórica aqui. Então, essa é a tela inicial. Você tem os materiais. Então, por exemplo, veja aqui falando de Os Sertões, né? E assim por diante. E você poderia fazer a busca aqui de algum acervo. Principalmente, né, o acervo relevante da grande Biblioteca Nacional, a parte histórica, a parte do período, né, imperial aqui no Brasil, e outros documentos, e aparece de uma forma interessante, que quando você consulta, aparece aquela folha até um pouco desgastada já pelo tempo, né, e outras coleções. Então, você vê aqui, né, o dossiê A França no Brasil, e assim por diante. Também não vou fazer uma consulta aqui, mas para essa área, como eu falei, de ciências sociais, ciências humanas, dados históricos, geográficos, né, mapas, tudo isso você encontra aqui já digitalizado. Eu não sei, com certeza, talvez não o acervo todo está digitalizado, mas uma boa parte dele você encontra aqui nessa biblioteca para você fazer a consulta. Foi um avanço bastante interessante. O próximo é esse. Agora nós vamos estar mostrando um pouco mais o que seria os objetos de aprendizagem, né? Nem tanto textos, né? Mas algumas vezes algumas animações, alguns pequenos joguinhos e assim por diante. E destaca esse repositório que é o Relia, que é uma organização, e ele busca materiais de outros repositórios. Então, vou pegar aqui, por exemplo. Se você entrar nele, essa é a tela inicial. E além de propiciar que a gente tenha acesso a esses recursos, né, todos eles com licença aberta, ele permite com que você tenha acesso a alguns pequenos cursos. Por exemplo, está logo aqui na área, né, o Design Thinking, que é uma metodologia ativa hoje, que está se tornando bastante difundida. Então, por exemplo, tem um guia com passo a passo, se você quiser conhecer um pouco sobre Design Thinking, você poderia procurar aqui. E se a gente rolar um pouco mais, aqui você faz a busca, e veja, ele coloca que ele tem aplicativo móvel, então tem a indicação de alguns aplicativos, né, que são desenvolvidos, e você poderia ter por algumas áreas do conhecimento, então arquivos de áudio, podcasts, infográficos, alguns jogos, né, livro digital, mapas e assim por diante. Além de propiciar, né, que é essa noção de rede, né, que ele coloca algumas informações de grupos, né, que é essa noção hoje de uma teoria pedagógica que é o conectivismo, onde você tem uma rede de pessoas interessadas no mesmo assunto e coloca essas pessoas para conversar. É bom destacar que alguns desses itens, a gente acha que eles são alguns voltados mais para educação infantil, para o ensino fundamental, né, para o ensino básico, mas mesmo esses, a certo modo, a gente consegue encontrar informações ali a respeito. Que podem ser usados no ensino superior. Eu vou clicar nessa opção aqui do History Pin, ele só para mostrar o que seria essa noção de rede, tá? Esse recurso, se a gente entrar nele, ele vai encaminhar para uma outra página. Esse History Pin, na verdade, é um site, ele tenta conectar comunidades ao redor do mundo e colocando as questões históricas dela. Então, você vê aqui que ele vai ter um mapa das regiões. Aqui, por exemplo, você poderia ter informação. Então, por exemplo, eu poderia colocar um bairro de uma cidade, né? E fazer os membros dessa comunidade
conversarem entre si e fomenta a questão de problemas e questões de imagem, de oportunidade de negócios e assim por diante. Então, basicamente, isso é a noção de redes, né, que a gente tem hoje em dia sendo desenvolvidas através da internet. Então, através daquele portal, ele me linka com outras questões aí bem parecidas. Tá certo? Eu vou evitar de estar fazendo busca, até porque ficaria bastante extenso aqui se a gente fosse fazer dessa maneira. O próximo é o Khan Academy. Ele foi difundido, essa iniciativa, ela ganhou prêmios recentemente, coisa agora de uns 10 anos para cá, e é uma organização sem fins lucrativos e tem essa missão de oferecer educação gratuita de qualidade. Basicamente, ela surgiu com videoaulas, uma pessoa que estava criando vídeos para ajudar, primeiro, ali, seu sobrinho, que estava ali próximo, e aquilo ali ganhou bastante força, e é num conteúdo que a gente vê hoje, que é chamado de ensino híbrido, né, ou blended learning, que seria a opção de eu usar mecanismo da educação à distância em cursos presenciais. Então, eu estou associando videoaulas, né, começou somente com videoaulas, e você teria acesso a isso de forma gratuita. Então, hoje, no Khan Academy, essa é a tela inicial, eu estou na página aqui em português, e você tem uma série de cursos que você poderia fazer aqui por ela. Então, você poderia ver os recursos, o que tem, estratégias, e ela tem uma área, inclusive, para professor. Se o professor quiser montar aqui suas turmas, colocar aqui, e ele propor um curso através do Khan Academy, basta que ele tenha uma conta. Perceba que aqui, essa é a minha conta aqui no Khan Academy. Então, eu posso fazer curso, como eu posso propor cursos. Então, se eu vier aqui, só para vocês terem uma ideia, esses são cursos ou são áreas onde a gente já tem recursos aqui dentro do Khan Academy. A grande maioria são videoaulas. Videoaulas curtas, objetivas, e que estão em repositórios e que você pode linkar isso nas sua sala virtual do campus virtual. Então, veja, na área de matemática mais avançada aqui, área de ciência, engenharia, física, biologia, mesmo a área de computação, por exemplo, na área de ciência da computação, tem alguns cursos aí de programação, Python, etc., que estão aí disponíveis. Área de economia, tem algumas coisas assim, área de ciências humanas, e seguindo o BNCC, você tem aqui para todos os anos na área de ciências e na área de matemática. E tem algumas coisas aqui na área de português. Então, se você fosse clicar algum material desse, por exemplo, aqui da ciência da computação, olha só, aparecem cursos e eu vou ter acesso a videoaulas, por exemplo, a parte de algoritmo, criptografia, teoria da informação e assim por diante. E quando eu acessar, se eu estiver logado nela, eu vou ter acesso aqui à ementa, como é que as coisas vão estar trabalhando, e depois eu posso caminhar um pouquinho mais até chegar a uma videoaula que foi produzida. E essa videoaula, posteriormente, ela está aqui disponível no YouTube, eu posso copiar o link, e esse link eu posso colocar lá no campus virtual. Então, ele está disponível para vocês, uma recomendação, é bastante interessante. Nós temos outras parecidas, como com o Khan Academy, como o Coursera e assim por diante, mas o Khan Academy tem esse viés aí de propagação gratuita, de difusão, e ele tem sido bastante utilizado, e aqui no Brasil, a Fundação Lehman tem apoiado muito essa iniciativa aqui do Khan Academy. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco, então. O próximo seria o YouTube Edu. Essa é uma iniciativa um pouco mais recente do YouTube. Na verdade, é um canal do YouTube, hoje com mais de 8 mil vídeos, só na área de educação. Então, essa é a tela inicial. Você busca lá por youtube.com/educacau e você teria aqui videoaulas de variadas áreas do conhecimento. Então, aqui, por exemplo, tem algumas, né? A gente já vê de início, e essas videoaulas, elas podem ser indicadas por professores. Aqui tem cursos inteiros que são produzidos, né? Que estão aqui nessa indicação, mas nós temos também outros que poderiam ser colocados. Inclusive, você pode colaborar e se inscrever no canal e colaborar colocando recursos. São muitos recursos aqui interessantes. Se a gente for colocar para cá na lista de vídeos, você vê que o número é bastante grande e hoje tem focado muitas coisas
voltadas ao Enem, né, sobre essa possibilidade aí de materiais para o Enem, e a grande maioria, gente, são vídeos muito bem produzidos, graficamente muito bem produzidos. Então, muitas vezes você iria produzir um material e ele já tem um material de qualidade aqui sendo produzido que você pode indicar. Lembrando que sempre é importante você assistir, né, até o final para ver se o material está realmente adequado ao que você gostaria antes de fazer a indicação. E essa dica, ela vale para todo o material, para animação, não só para vídeo, para jogos, para qualquer coisa. Assista, executa, faça até o final para ver se não tem nenhum problema, nada que impeça de você fazer a utilização dele. Certo? Vamos caminhar um pouquinho mais. Vou ver aqui na sala virtual, parece que não houve mais respostas, né? Vamos ver se teve... lá, aumentou um pouquinho, sim, ó, 160 pessoas respondendo, mas o percentual ainda está em 77% que ainda não conhecia. Então, o próximo, gente, é um recurso muito interessante da Universidade do Colorado, que é essa biblioteca, um repositório de animações que é chamado de FET. Ele já tem em português ali, por isso que tem o PTBR aqui, e se eu buscar, essa é a área inicial dele. Ele permite com que eu busque alguma coisa, então você tem animações, basicamente, dessa área de física, química, matemática, ciências da terra e biologia. E se eu buscar aqui, eu vou ter muitos recursos que eu poderia ver. E ele é bastante interessante. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma busca sobre... vamos ver se vai dar, não testei isso antes. Olha lá, força em movimento. Veja só o tanto de recurso que aparece aqui, ó. E todos eles eu vou ter simulações, é tudo online, tá? Você não tem necessidade de baixar nada. Alguma coisa você pode até embutir, outras você pode estar querendo colocar aqui, mas a maioria das vezes esse embutir, né, ou embedar, você faz isso, linka no campus virtual e nem precisa fazer download. Ou algumas vezes você pode até indicar isso para que os alunos possam baixar e ter com ele. Então, aqui você tem, a maioria já é em Java, que é uma tecnologia mais moderna, porque muitas coisas antigas que foram produzidas uma outra tecnologia, que era chamada Flash, elas deixaram de estar úteis, hoje você não consegue utilizar. É bastante útil, muito bem produzido, tá? Para essa área, principalmente física, química, matemática, relação, você tem simulações aqui muitíssimo bem construídas. Fica a indicação. E tem muitas perguntas para a gente, nesse momento agora de afastamento social e pessoal aí das áreas práticas, eu queria colocar alguma coisa para os meus estudantes, mas como é que vai fazer essa aula prática? Talvez alguma simulação dessa reproduza o que você ia fazer em laboratório, numa aula prática, e poderia ser indicada ali como enriquecimento ao estudo. Tá certo? Então, podem buscar, principalmente essa área de ciências exatas, de física, ciências biológicas, vocês vão encontrar bastante material aqui. Caminhando um pouco mais, ainda nessa linha, tenho o LabVirt, que é o Laboratório Virtual da Escola do Futuro da USP. É um recurso bastante interessante, e ele divide em duas áreas, também física e química. E eu poderia procurar, então, se eu quiser aqui da área de física, eu vou ter algumas animações, eu posso buscar simulações, não são tão bem... como é que eu falo isso sem menosprezar o recurso? É que algumas vezes eles foram feitos já um pouco mais antigas, essas animações, elas não têm a interatividade que o FET tem, em algumas delas. Mas vocês têm aqui, por exemplo, ó, força, torque, equilíbrio de novo, aí você tem a Terra e o Sol, e ele te dá o link aqui para você ver a simulação, carrega. São coisas muito boas, materiais bem produzidos, mas algumas vezes falta um pouquinho de interação, você só consegue dar o play. Por exemplo, esse aqui, o link acabou quebrado, mas você só consegue avançar, voltar, mas não muda dados para algumas delas. Mas é um recurso bastante interessante, a USP sempre esteve à frente aqui no Brasil, principalmente para a Escola do Futuro, e ele tem algumas outras dicas aqui que são bastante interessantes. Dentre elas, que também você encontraria por aqui, esse microscópio virtual. O endereço é esse grandão aqui que vocês estão vendo mesmo, e ele basicamente é isso aqui, ó. Essa é a página,
através daquele do LabVirt, eu chego aqui também. Então, eu posso ter, por exemplo, esse aqui, ó, escaneamento de microscópio eletrônico. Então, eu vou ter, ele vai carregar aqui para mim, e ele permite, vamos ver se carrega mesmo, ele vai mostrar já algumas imagens que iriam aparecer num microscópio eletrônico, tá? Está demorando um pouco para carregar, eu também estou com muitas coisas abertas, vamos ver se dá certo. E ele tem algumas imagens prontas, algumas coisas que você melhora a nitidez. Então, por exemplo, uma imagem que seria vista e você precisaria de um microscópio eletrônico, com esse repositório aqui, você já tem isso aberto, isso você pode indicar, coloca lá no campus virtual, pessoal aí da área de biologia, né, e outras áreas aí que utilizariam. O que eu testei, que eu vi algumas coisas, ele tem algumas imagens de insetos, né, que mostrariam, por exemplo, uma abelha, e ela no microscópio, você vê bastante ampliação e coisas assim do gênero. Vamos ver se carrega aqui, e ele vai ter algumas referências aqui, eu não sei se é nesse, que você pode mudar, aumentar contraste. Tem uns aqui que você até, como se você tivesse colocado algum contraste, né? Alguma substância que funcionaria como contraste. Por exemplo, aqui, ó, ele está, essa imagem, né, que eu não sei o que é, ó, e eu posso estar aumentando. Não sei se para vocês aí está fácil, ó, mas eu vejo, aumento o foco, diminuo, eu aumento, lá, escureço, clareio, e vou trabalhando aqui em cima. Olha a ampliação que se consegue. Eu, particularmente, achei isso aqui excelente, de poder ver, mas vocês aí que são da área podem olhar aí melhor e ver se realmente há utilidade disso. Tem umas 4 opções aqui que você pode estar utilizando. Tudo bem? E na última indicação que eu vou abrir e mostrar a página, seria isso aqui, ó. É uma tabela, né, sobre dispositivos móveis, chamada tabela dinâmica, feita pelo Rio Grande, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É esse link grandão mesmo, mas vai estar disponível para vocês. E ele mostra, gente, uma tabela onde eu tenho recursos, a maioria são aplicativos, ou recurso que eu vou usar para a internet, mas alguns, a maioria aí é para Android, né, que funciona, e você teria esses recursos, são aplicativos, coisas que eu baixo voltados ali à educação. Então, por exemplo, alguns são para alfabetização, esse que chama A Luz do Saber, e eu tenho acesso a eles, né, eu poderia baixar isso, tem até o código, então, para desenvolvedores, o pessoal lá da ciência da computação, tem o código-fonte, onde eu encontro, e assim por diante, ó. Tem um aplicativo na área de biologia, genética, moléculas, genomas, e assim por diante. O pessoal do NEDI, que está participando aqui conosco também, olha lá, tem material aplicativo para educação infantil que você encontra. Então, é uma lista de aplicativos, ó, na área de física, astronomia. Eu não instalei, tá? Então, não sei dizer a qualidade, isso tem que ser avaliado por vocês, educadores, né? Mas, olha, tem os nomes, então você vai pela área e tenta ver se busca, são todos gratuitos, disponíveis. Com certeza, muitos já estão lá no Google, no Play Store e assim por diante, eu não sei, mas muitos devem estar lá, outros também não estão. Por exemplo, ó, tem Estelário, Soplanetas e assim por diante. É uma gama muito grande de recursos. Outros que são simulações, ó, área de geografia, veja a quantidade, ó, mapas, o tanto de mapas que nós temos aqui. Pessoal lá do DEL, lá, parte de línguas, né, inglês, alemão, espanhol, depois outras, até japonês, parte de memorização, tentando utilizar jogos, estratégias de gamificação, que até a gente vai falar numa futura roda de conversa. Olha o tantão, a matemática, essa tabela, e tem a parte musical aqui, a parte de programação. Veja, é bem amplo e de outras áreas. Está aqui disponível nessa tabela. Então, é um repositório desse tipo de recurso e você pode, quem sabe, associar isso. Eu recomendo, o pessoal instala, acaba utilizando. Tá certo? Basicamente, gente, esse é o que eu iria demonstrar, chegar a abrir para vocês. A gente já está com 40 minutos aqui de transmissão e eu gostaria de indicar aqui alguns outros detalhes. Por exemplo, eu estou fazendo, quero utilizar, e muitas vezes eu quero preparar meu material e eu preciso de imagem. E nós temos alguns bancos de imagens gratuitos. E aqui eu deixei indicado para vocês alguns deles, onde eu posso fazer a busca. Então, por exemplo, se eu fosse pegar esse último aqui, ó, eu vou abrir
ele, vamos ver onde que ele vai carregar. Os outros são parecidos. Basicamente, apesar de ter a página em português, etc., muitas das imagens, elas estão catalogadas em inglês, então eu teria que buscar com o termo em inglês. Eu faço a pesquisa, aparece a imagem, e eu tenho como baixar essa imagem de forma gratuita. Perceba que alguns dela aparecem com essa marquinha d'água, da onde que ele veio, mas outras imagens não. Por exemplo, essa aqui já não tem. E se eu clicar nela, eu vou chegar a uma área onde eu poderia fazer o download de algumas imagens dessa, e tem algumas que me permitem até escolher a qualidade. Se eu quero uma imagem com alta qualidade, que eu vou usar com algum objetivo ou não, não preciso, eu vou pôr uma página na internet, etc., não precisa ter tanta qualidade para não pesar tanto o arquivo, tá? Então, a busca, nesse caso, normalmente eu faço com o termo em inglês, mas eu poderia, e tem caso, eu acho que é esse mesmo, que aceitaria o termo em português também, e ele vai me mostrar, ó, por exemplo, esse aceitou. Outras, eu só tenho a busca em inglês. Então, fica aí essa indicação, todos esses são bancos de imagem que você pode buscar. Falta ainda algum banco de imagem com característica brasileira. Normalmente, as imagens que a gente pega, e se você pegar conteúdo de cidade, imagem de cidade, normalmente vão ser mais americanas, europeias, né? Não voltado com a nossa gente, o nosso estilo, tá? Mas você pode achar algumas imagens boas. Outra indicação que eu gostaria de deixar, já indo mais para encerrar, são alguns repositórios internacionais, tá? Que estão disponíveis. Dentre eles, eu gostaria de indicar, vão ser 5, esse da BBC Learn English, que apresenta conteúdo de estudo para a língua inglesa. Então, normalmente são mais voltados para a língua inglesa, quem gostaria de aprender. Então, ele tem vídeos curtos, alguma coisa até com musiquinha. Se é da BBC, é um inglês britânico. Mas um pouco que eu assisti lá, e sem dúvida nenhuma, gente, qualidade BBC, tá? Está disponível, vocês podem linkar. Tem esse Merlot, né? Merlot, não sei qual seria a pronúncia mais correta, é um repositório da Universidade Estadual da Califórnia, e ela apresenta coleções de materiais didáticos e pedagógicos em diversas áreas do conhecimento, e uma vantagem que é em múltiplos idiomas. Então, nela, você encontra material em português, você consegue buscar material em português. Tem muito material em espanhol, muitíssimo material em inglês, mas você encontra material em português ali, como vídeos, textos, artigos. Tem pesquisadores, autores que têm usado esse repositório para ter uma publicação, vamos dizer, não é uma publicação internacional, mas para deixar o repositório em algo que seja internacional. Então, você coloca um artigo, disponibiliza lá nesse repositório, tá? Eu vi alguns casos nesse sentido. Nós temos aqui o MIT, né, o MIT, que aí o K12, que seria o equivalente à nossa educação básica, e ele tem um canal no YouTube somente para vídeos ligados de todas as áreas ao que seria a educação básica. São vídeos muito bons, muito bem produzidos, e muitos têm aquela característica do maker, né, do faça você mesmo, do fazer, do aprender fazendo e assim por diante. Então, vocês verão. E uma curiosidade que eu sempre tive, né, como é que se eu estudasse no MIT, né, ou meu filho estudasse no MIT, o que ele estaria aprendendo? Ou em Harvard? É um jeito de você saber como é que eles trabalham lá. Seguindo um pouco mais e já encerrando, nós temos esse laboratório virtual da área de matemática, lá da Unijuí, e ele disponibiliza uma série de objetos de aprendizagem, e ele é mais específico. Eu falei que existiam repositórios temáticos, esse é para a área de matemática, então tem ali disponível. A área de matemática muitas vezes fica tão marginalizada, né, muito difícil, etc. É difícil produzir material para matemática, né? Como é que a gente torna ela mais acessível, mais lúdica? Então, são possibilidades. Tem essa indicação do Ciência e Ação, que é um repositório com dicas de experiência. Então, esse é diferente, gente, mais voltado para a educação básica, mas ele tem, por exemplo, eu queria uma dica de uma experiência que eu pudesse fazer que mostra densidade dos materiais. Deve ter alguma coisa lá. Aí te fala os materiais, o que usar. Então, não é digital, eu não tenho isso, não é uma simulação, mas são dicas dizendo, ó, pode fazer uma experiência com tais e tais materiais. Então, você tem um repositório com dicas de experiência.
Tem o LEC, né, que é o Laboratório de Estudos Cognitivos lá da Federal do Rio Grande do Sul, já antigo, bastante famoso nessa área que envolve tecnologias, tem a indicação de bastante material, inclusive de artigos voltados para essa área da educação mediada por tecnologia, e algumas animações, jogos, vocês encontram lá também. Existe esse, que é o NUTED, que é um Núcleo de Tecnologia Digital aplicada à educação. Tem também, gostaria de indicar o ARCA, lá da Fiocruz, que aí mais voltados para a área de ciências biológicas e tudo, mas você tem informações, inclusive eu vi que tinha material lá sobre Covid-19, tá? Você tem um portal, que é o Portal do Software Público, que é um local onde, principalmente quem produz, esse é mais voltado para você saber. Vamos supor que eu precisava demonstrar, o pessoal aí da administração, né? Eu precisava demonstrar um programa que permite eu gerenciar uma biblioteca, ou um programa que permite eu gerenciar um pequeno negócio, o acervo dele lá, ou um programa de gerenciamento e controle de estoque de uma farmácia. Tá? Eu estou citando exemplo, esse da farmácia nem sei se tem, os outros eu sei que tem. Então, você quer um programa gratuito com determinada aplicação, isso está disponível. E, por fim, nós temos o que é a chamada Escola Digital, que é uma organização que permite, também você tem uma série de materiais. A grande maioria são cursos que estão ali disponíveis, todos gratuitos, e esses cursos, os vídeos deles, estão disponíveis para todos nós, né, que quisermos ter acesso aí a cada um deles. Tudo bem, gente? São muitas as informações que a gente colocou, mas já estamos aqui bem em cima do horário, então vou parar a minha apresentação e fica disponível aí, se tiver alguma dúvida. Na sala virtual, eu vou pedir para vocês também, por favor, lá na sala virtual, agora está disponível para vocês uma enquete final sobre repositórios educacionais digitais. Primeiro, a apresentação que eu usei com todos os links, os endereços estão aqui, está disponível para vocês já. Tem um artigo que traz algumas definições, foi da onde que a gente tirou aquelas definições, quer saber um pouco mais sobre repositórios, tem um artigo aqui. E essa enquete, por favor, peço que você, quem quiser fazer uma pergunta, pode entrar ali pelo chat, e, por favor, respondam essa enquete final. Estou à disposição de vocês, se tiver alguma dúvida, peça aí, o Varley vai estar mediano, se tiver algum detalhe. Estou à disposição. Alexandre, eu acompanhei o chat aqui, então, primeiro nós tivemos muitos elogios, né? As pessoas agradecendo, gostaram muito do conteúdo apresentado, né? Então, primeiro a gente agradecer aí pelo empenho nessa live. São horas de pesquisa, né? Para a riqueza desse material que você apresentou para a gente aí. Muito obrigada. Tem muitas questões que foram respondidas durante a sua fala mesmo, a gente foi respondendo. Tem outras que eu acho que vale a pena a gente abordar aqui. O pessoal perguntou muito sobre as questões de direitos autorais. Como que faz para essas licenças? Eles demonstraram preocupação com a questão dos direitos autorais dos materiais disponibilizados nesses repositórios. Então, eu busquei ter uma característica de escolher repositórios onde a gente não infringe questões de direitos autorais. Sem dúvida nenhuma, se eu pegar algum curso, algum material e linkar e eu não tenho permissão para isso, eu teria que buscar o autor e pedir essa permissão. Mas como a gente falou de recursos educacionais abertos, essa é a característica que a gente busca. Então, todos esses que eu acabei listando aí para vocês, não que eu possa indicar, por exemplo, todos os materiais, eu vou ter que ler o que tem ali. Mas a grande maioria disso, tudo que eu apresentei, eu não preciso me preocupar. Então, basicamente, o próprio material, ao final dele, ele apresenta a licença de uso, põe o autor, então no próprio material já indica que a autoria não é sua. E é importante, e isso por uma questão até de ética profissional, que ao indicar o material, você ainda reforce que é um material produzido por outra instituição, por outra pessoa, e aí a gente não teria problema nenhum nisso. Por exemplo, vou pegar esses materiais do MEC, material produzido, outras videoaulas que foram produzidas, por exemplo, para a educação à distância, e eu quero utilizar algum material, nem tudo que está no YouTube, né,
é disponível. Por isso que eu busquei lá no YouTube o de educação, o canal de educação. Esse do Meet, do Meet é justamente para a gente acessar. E outra vantagem, gente, eu não vou baixar esses materiais e vou subir na minha sala do campus virtual, ou vou mandar isso por e-mail para algum estudante. Eu linko, eu indico a utilização desses materiais, no caso que estão disponíveis, que foram buscados em repositórios. E todos esses que são jogos, animações, esses lista de softwares, né, de aplicativos, todos esses que eu mencionei, são todos com licença gratuita. Nós vamos falar na semana que vem, nessa, quando a gente vai falar sobre a criação ali, de tutoriais e materiais, num tipo de licença, que é a Creative Commons, que é justamente eu produzir o material, como é que eu licencio para que eu tenha a propriedade, eu sou o autor, continuo sendo autor, mas eu permito essa reutilização. E a grande maioria desses materiais são esse tipo de licenciamento. Tá bom, obrigada. A gente tem também uma lista de repositórios pagos, né, Alexandre, que a gente chegou a conversar sobre isso, que estão liberados nesse período de quarentena, de trabalho remoto, aí pela situação do coronavírus. Porém, a gente optou pelos recursos educacionais abertos justamente pensando nisso, porque esses pagos, eles vão abrir nesse período, depois eles fecham, e tem toda uma questão paga de direitos autorais aí, que talvez valha a pena a gente investir nos recursos educacionais abertos. Uma outra pergunta é como disponibilizar material no repositório institucional da UFLA, professora Elizabeth Ferreira? Então, existem os canais dos departamentos. E se você procurar lá, a pessoa que era responsável era a bibliotecária Eliana, lá da biblioteca. Eu não sei se houve uma atualização. Por exemplo, nós aqui da Dired, a gente possui um canal, eu pedi isso, eles passaram a senha de acesso e a gente tem como subir esse material com a nossa senha sem nenhum problema. É um processo extremamente simples de ser feito. Você coloca algumas tags, que seriam os metadados, né, essas informações sobre o material. E se a gente for olhar no repositório institucional aqui na UFLA, você vai perceber que existem as áreas, né, de quase todos, não sei se todos, né, ainda mais agora alguns departamentos novos, mas quase todos os departamentos têm a área. E se não tiver, é só pedir na biblioteca para criar, talvez consultar lá o Eduardo, né, o pessoal agora, mas a Eliana Bernardo, que era responsável por isso, mandando um e-mail para ela pedindo, criaria essa conta, normalmente deve estar com a secretaria ou com o chefe de departamento. Mas é um processo extremamente simples de ser feito. O nosso repositório institucional aqui é muito bom. Tá bom. Muita gente pedindo para disponibilizar os endereços dos repositórios que foram mencionados. Eu respondi lá, mas reforço aqui que a apresentação com os links e os endereços vai estar disponível na sala da roda de conversa virtual, não é isso? Vai não, já está. Já está, isso mesmo. Então é só entrar lá. Agora, nós tivemos também muitas sugestões e tá todas aqui anotadas, registradas, vamos avaliar, né? Uma sugestão muito interessante veio do professor Vanderlei, né? Gostaria de agradecer a presença dele aí na nossa live, da gente disponibilizar o material por área de conhecimento, né? Seria muito interessante, facilitaria o trabalho do professor. Eu respondi a ele que está anotado e que a gente vai avaliar se a gente tem condições e como a gente atenderia essa demanda, né? Então, a dificuldade, por exemplo, para separar por área, eu até pensei nisso um pouco, não sei se vocês viram, eu procurei separar com alguns que eram federais, depois um pouco para a área de física e química, que é o que a gente acaba encontrando, e depois os últimos, a parte que seria software, né, aplicativos e assim por diante. Eu tentei dar alguma categorizada. É porque alguns repositórios que não são temáticos, os repositórios institucionais, normalmente, eles são amplos. Então, você vai ter basicamente de todas as áreas. Diferentemente, por exemplo, de algumas editoras, de revistas, que algumas são fortes em determinadas áreas. Mas é possível fazer isso, mas provavelmente a gente deixa algum material de fora. Mas obrigado, Vanderlei, pela sugestão. A professora Ivna, ela perguntou se a Khan Academy tem critérios para a qualidade das aulas. Existe sim, lá tem uma curadoria, sem dúvida nenhuma, então, para esse tipo de ação, e você tem um apoio, um suporte ali, que eles vão te recomendar para determinadas ações, padrões, mas aí a gente pode, por exemplo, cursos como esse,
a gente tem o canal nosso, antes até da Khan Academy, por exemplo, a Ivna, que é uma excelente professora, ela pode disponibilizar isso. A gente tem um canal da Dired aqui na UFA, algum material que ela pode produzir, pode ser feito através do estúdio que a gente tem aqui na Dired, e os materiais que são produzidos pelos professores aqui na UFA, eles são colocados no canal da Dired, no repositório institucional. Essa é a contrapartida. Utiliza a estrutura da UFLA e o material fica disponível ali para eles. Então, por exemplo, até nesse ponto, para produzir um material de melhor qualidade, melhor edição, a gente conta com o Márcio, né, com o nosso especialista lá no estúdio. Então, hoje a UFLA tem uma estrutura que pode apoiar os docentes nessa iniciativa. E depois isso na Khan Academy, a tendência é os materiais já estarem numa qualidade adequada para isso. Esse também, se me permite uma parte, Alexandre, esse é um dos papéis do docente nessa nova realidade de sociedade digital, né? O professor, ele precisa ser um curador desses objetos educacionais, porque como esses repositórios são de acesso livre, certamente a gente vai encontrar materiais lá que a qualidade pode não estar adequada de acordo com os objetivos educacionais que esse professor pretende. Então, uma das características de um bom docente, nesse contexto, é esse. Selecionar os objetos, não sabem, quem tem essa perspectiva de saber qual o recurso adequado ao seu objetivo, à sua aula, ao seu conteúdo, é o professor. Esse é um grande papel do professor mediador do conhecimento, né? Sayonara, sim? Só para não estender muito, isso é bastante importante. Uma das primeiras vezes que eu fui analisar jogos, eu já fui contratado por algumas escolas para fazer isso. E para montar um repositório de objetos educacionais abertos que elas poderiam usar. E eu me lembro bem de um joguinho que era para educação infantil, era uma atividade onde aparecia uma pessoa dentro do trailer. De repente, aparecia no joguinho um tantão de macaquinhos, de miquinhos, em volta do trailer. E a pessoa que estava dentro do trailer pegava uma espingarda e atirava nos macaquinhos e eles se esvaziam em sangue escorrendo pelo vidro do trailer. Então, imagina isso para a educação infantil. E, à primeira vista, é o negócio mais bonitinho que tinha, mais adequado. Então, por isso, é muito importante essa parte de curadoria que você está falando, né? Assista o material até o final, jogue o aplicativo, veja o que tem, veja se não tem alguma fala que seja inadequada, algo que não esteja no momento correto de ser falado, né? Só indique material que você não veja nenhuma restrição. Sim. E perguntou-se também sobre... É a segunda vez que a gente recebe essa demanda sobre repositórios de podcasts, né? Podcast, eu vou pedir para vocês participem na terça-feira, porque eu vou mostrar como que a gente faz podcast. Aí você tem alguns materiais, por exemplo, esses repositórios, não sei se vocês viram, está lá áudio. Alguns deles você já tem podcast, a maioria são com entrevistas, tá? Os arquivos de áudio são entrevistas. Algumas vezes são entrevistas com autor, por exemplo. Eu já vi podcast com a fala do Carlos Drummond, e assim por diante. Ou então Paulo Altan declamando uma poesia, coisas assim do gênero, tá? Você tem isso. Agora, você quer fazer o campus virtual, a sua sala virtual pode se transformar num bom repositório de podcasts. E se vários professores aderirem a isso, a gente pode colocar ou no repositório institucional ou criar um espaço no campus virtual para que os professores possam incorporar os podcasts. Sim, e durante a apresentação, observei uma coisa muito bacana acontecendo no chat, né? Que um professor ia pedindo, fazendo uma pergunta, o outro ia respondendo, né? A professora Patrícia Vasconcelos, professora Elaine Frade, que eu anotei aqui, os outros professores também foram contribuindo com repositórios que eles já usaram, experiências que já realizaram, e foram me ajudando aqui a responder as questões. Então, realmente, a perspectiva que a gente almejou está acontecendo na prática, que é o espaço de construção colaborativa. As sugestões para melhorar e aprimorar as lives, as transmissões, foram anotadas, né? Por exemplo, eles falaram para a gente colocar a duração, né? Que é uma coisa que a gente pensou inicialmente em 1 hora, parece que a gente está observando que vai precisar de um tempinho mais. A gente disponibilizar os links que vão ser usados na apresentação antes também, está anotado.
pedir para o pessoal entrar um pouco antes da aula para poder se familiarizar, né? E isso tudo está anotado, a gente vai avaliar. E lembrando que a gente vai certificar quem participou das lives, né? Quem entrou e fez o seu cadastro vai ser certificado como uma atividade do Prodocente. Varley, quer falar alguma coisa para a gente? Bom, pessoal, bom dia. Eu não participei durante, porque eu estava lá respondendo alguns e-mails no site da DAD, algumas demandas, inclusive sobre a live, mas acompanhei daqui também e achei muito, muito interessante. Eu queria fazer uma sugestão, até nessa perspectiva de interação que houve no chat, você, Alexandre, se na sala virtual disponibilizar um fórum, porque as pessoas contribuíram muito lá, indicando, eu já acessei, tem material da engenharia, eu já acessei o repositório X e tem bastante material da área de humanas. Talvez colocar um fórum onde isso fique aberto e as pessoas continuem nesse processo de colaboração. Eu vou criar, excelente, eu vou criar, na própria sala vai estar disponível, e a propósito, só vou compartilhar para vocês o resultado da enquete final, porque talvez seja curiosidade aí para alguns. Eu perguntei qual que é o repositório dos que foram mostrados, né, que considera que chamou mais atenção. Vocês estão vendo a tela aí? Varley e Sayonara, estão vendo? Estamos vendo. Os demais não estão vendo. E aí foi interessante, foi bem mudado aqui, mas chamou a atenção, né? Foi bem variado, mas aí o Khan Academy é o que chamou mais a atenção de algumas pessoas, junto com aquela plataforma do MEC, né? E recurso do YouTube e o FET lá, que com as animações. Mas veja que eu acho que a escolha foi boa, porque nós tivemos aí, até porque são professores de diversas áreas, aí nós tivemos bem diversificado, né? Não teve nada dominando muito, e lembrando que o professor aqui nessa enquete poderia votar numa só, né? Não daria para votar em mais de uma. Então, agradeço essa oportunidade. Eu já vou criar o fórum agora e vou pedir, por favor, os professores que tiverem dicas de outros repositórios que não foram mencionados, por favor, coloquem lá no fórum, você vai estar nos ajudando nisso aí. Agradeço muito a participação de vocês. Lembrando que amanhã, no mesmo horário, tem uma outra roda de conversa sobre o Google Meet, inclusive falando sobre esse problema que a gente teve, né, no início, a gente está aprendendo também, e outras formas de fazer, e vocês perceberam que a gente fez diferente da primeira roda de conversa, onde lá vocês entravam e depois até vocês podem compartilhar se essa maneira que a gente fez hoje, para quem assistiu a primeira, qual das duas vocês consideraram mais adequada. Tá? Aquela que a gente fez na semana passada, vocês lembram que a pessoa entrava, muitas vezes o microfone abria, a imagem aparecia, e desta vez fica um pouco mais distante, mas vocês podem até, por favor, pode ser no próprio chat ou nesse fórum que vai ser criado, quem sabe você indica aí qual das duas maneiras que você considera mais adequada. Mas tá jóia, da minha parte, agradeço e estou à disposição de vocês por e-mail, né? A gente está trabalhando normalmente. Hoje eu estou aqui na Dired, eu vim para cá para estar mais tranquilo, para poder fazer, mas mesmo no trabalho remoto, estou à disposição de vocês no que puder ajudar. Apareceram algumas perguntas nesse sentido mesmo, Alexandre, você já respondeu. Eu tinha deixado para o último para encerrar, mas obrigada. As pessoas perguntando que relatando que tiveram alguma dificuldade para entrar na reunião, ficaram perdidos, e é justamente esse o nosso tema da próxima roda de conversa virtual, que será amanhã, né? Coloquei no chat em quinta e já corrigi. A nossa próxima roda de conversa é amanhã, porque quinta e sexta é feriado. Então é isso, né? Tivemos um momento muito rico de construção, de colaboração, de troca. Agradecemos mais uma vez a participação de todos, a participação o empenho e a rica apresentação que o Alexandre compartilhou com a gente. E esperamos vocês amanhã para mais uma roda de conversa virtual. Isso. Pessoal, também queria já me despedir aqui, agradecendo a colaboração do Alexandre, que é parceiro nosso aí de sempre, né, junto com a Dired, etc. Sayonara pela mediação também, pela colaboração de sempre. Agradecer a todos os professores, todos. Temos tido a procura de muito aluno de pós-graduação querendo assistir as lives, e a gente disse, vamos lá e vamos fazer as coisas juntas. Eu queria só dar um destaque sobre a live de amanhã, sobre a webconferência live de amanhã, que sobre o Google Meet.
da nossa primeira webconf, eu tinha demonstrado uma tabela onde ela estava agendada para segunda-feira. Mas a segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 13, se não me engano. Mas aí a gente recebeu bastante mensagens sobre vários docentes, várias pessoas querendo utilizar o Google Meet quanto antes, então a gente resolveu antecipá-la para amanhã. Então vai ser amanhã, quarta-feira, às 9 horas. Já vou adiantar, ela não vai ser no formato de live. Justamente que a gente está experimentando as coisas, ela já vai ser naquele formato onde todo mundo vai ter microfone e voz. E a gente amanhã faz todos aqueles pedidos novamente das pessoas deixarem o microfone inabilitado e etc., mas ela vai ser já no outro formato, né? E hoje, até o final, até o início da tarde, eu pretendo já disponibilizar para vocês não só a apresentação que vai ser usada amanhã, mas como um mini tutorial de uso do Google Meet. Porque amanhã a gente pode aproveitar o espaço para conversar sobre algumas questões que surgirem e etc. Tá? Então, Sayonara, se tiver alguma palavra final, mas eu me despeço agradecendo a todo mundo pela participação em mais uma transmissão. Tá bom? Abraço, bom dia para todo mundo. Bom dia a todos e até amanhã. Bom dia.